eu queria falar um pouco sobre opções de estilização para aplicações React. Por quê? Existem muitas opções e eu quero dar um panorama geral para você sobre isso. Porque o React em si, ele não vai dar opinião sobre isso. Lembra, React é uma biblioteca responsável por renderização de interface do usuário. Ele não vai dizer para você como você deve estilizar seus componentes. Na verdade, nem o Next.js vai opinar sobre isso. Ambos, tanto o React como o Next, quanto Remix, quanto Vite, a gente já viu, vão te dar liberdade para estilizar suas aplicações da forma que você desejar. Vamos ver quais são as opções? Eu vou até abrir um Google Sheets aqui para a gente entender isso melhor. Fazer opção, onde, como, escopo e baseado em. Opção, onde, como, escopo, baseado em. Então tá bom. Seguinte, a primeira opção é CSS Inline, né? CSS Inline, ele é inserido no elemento JSX através da prop style. O escopo é o elemento JSX, ou seja, o CSS Inline, deixa eu só terminar de escrever aqui. Baseado em CSS. Então, o CSS Inline que você escreve é aplicado só naquele elemento que você especificou. Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque o estilo que você escrever nesse elemento não vai ser global e não vai afetar outros estilos ou componentes, né? Obviamente que isso tem sua desvantagem, né? Com CSS Inline, você está sujando muito o seu HTML, você está sujando também seu JSX, então o CSS Inline tende a deixar o código menos organizado. Uma outra opção de estilização é arquivo .css ou Sass. Aqui eu coloquei Sass. Sass é um pré-processador CSS. Mas aqui o Sass está representando também o Less e o Stylus, tá? São pré-processadores CSS. Com um arquivo .css ou Sass ou Less ou Stylus, você escreve o seu CSS em um arquivo externo, né? Como? Através da prop class name. Você chama classes através da prop class name. O escopo, toda a aplicação. Eu não lembro de cabeça agora, faz muito tempo que eu não codo em Sass, eu não lembro se o escopo do Sass é global, tá? O escopo do Sass é global. Tenho quase certeza que é. Tenho quase certeza que é. Mas enfim, o escopo é toda a aplicação e ele é baseado em CSS. Na verdade, o baseado em CSS aqui é só para .css. Com o Sass, você vai escrever em uma sintaxe CSS, mas também o Sass ele é baseado, se não me engano, em Ruby on Rails. Então tem como você fazer umas cambalhotas lá dentro dele para você colocar umas variáveis escrevendo em sintaxe parecida com a de Ruby, tá? Umas variáveis, uns for, uns mixin, enfim. Mas é isso aí. Qual
Qual que é o problema dessa abordagem aqui? Qual que é o problema dessa abordagem? CSS global. CSS global. Ou seja, o estilo que você escreve nesse arquivo é global. Pode afetar um ou mais elementos da sua aplicação. Estilo global é sinônimo de problema, principalmente em projetos maiores. Numa aplicação maior, fica mais complexo você saber exatamente qual componente está usando qual classe. E aí você pode editar uma classe achando que ela está sendo usada só em um determinado elemento, quando na verdade você acabou de quebrar outro elemento da aplicação que está usando a mesma classe. Em projetos maiores, CSS quase nunca é global. E por isso existem opções que reduzem o escopo do seu CSS. E isso faz com que esse CSS atue só no escopo do seu componente. Então, todas as opções que eu vou mencionar a partir daqui são mais interessantes. São mais interessantes, porque tem essa característica de restringir o escopo do CSS que você escreve para determinado elemento ou determinado componente. Então, uma opção é CSS Modules. CSS Modules. CSS Modules é um arquivo por componente. Escreve um arquivo por componente. E aí você escreveu nele através de classes, de class name. O escopo, e é por isso que começa a ficar mais interessante, é o componente. Scope é o componente. E ele é baseado também em CSS. Então, o que acontece? CSS Modules, ele é muito parecido com o arquivo CSS tradicional, com a diferença de um único arquivo é escrito para cada componente. O estilo desse arquivo vai ter o escopo de um único componente e nenhum outro componente pode usar ele. É melhor que CSS comum. Até porque o CSS Modules, ele gera nomes únicos de classes com hash, tá? Com um ID ali, único para aquela classe, baseado no componente. Tá? Então esse é um pró. O contra é o mesmo do SES, por exemplo. Você ainda precisa, não é uma opção, você precisa criar um arquivo separado para os estilos. Para mim, isso é um contra. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Uma outra opção é usar uma lib, uma biblioteca CSS in JS. Tá, vou escrever para você. CSS in JS. Como, por exemplo, o Styled Components. Styled Components. O Styled Components, ele pode... Apaguei sem querer aqui. Você pode escrever ele, seu Styled Components, em um arquivo externo ou em um arquivo do componente. Ou externo ou no arquivo do componente, tá? Olha só. Com Styled Components, você pode escrever seu CSS em um arquivo externo
ou no próprio arquivo do componente. Tá? E aí, cria um novo componente. O Styled Components cria um novo componente. Tá? E o escopo dele é o componente, claro. E ele é baseado em JavaScript. Então vamos lá. Quando eu digo baseado em JavaScript, você escreve o seu CSS dentro de um arquivo JSX. Esse arquivo JSX pode ser um arquivo externo ou pode ser o arquivo do seu componente. Tá? Styled Components é a abordagem que eu vejo escalar melhor em projetos maiores. O interessante do Styled Components é que você deixa o seu componente limpo. Você não precisa ficar enchendo de classe seu componente CSS. Você não precisa ficar enchendo o seu componente de classe CSS, que é um problema do Tailwind, que eu vou comentar daqui a pouco. E também, na hora de jogar fora um componente, você não precisa ter o trabalho de lembrar de manualmente remover o CSS, porque o CSS, nesse caso aqui, por exemplo, do CSS Modules vai estar em um outro arquivo. Você não precisa de ficar lembrando disso. Tá? O CSS do Styled Components já está embutido no componente. E ele vai, geralmente, isso aqui é uma grande vantagem para mim, vai estar no mesmo arquivo do componente. Tá? E aí, ao jogar este componente fora, se você precisar, o CSS vai junto. E o seu projeto fica mais limpo. Seu componente fica mais limpo também. Bom, outra vantagem é que você consegue isolar regras de estilo das regras de negócio do seu componente. Tá? E como Styled Components, um Styled Component é escrito em JavaScript, você consegue usar tudo do JavaScript para deixar seu CSS mais dinâmico. Beleza? Então, é dessa forma que eu vejo o Styled Components. Outra opção é você usar, por exemplo, Tailwind. Você usar o Tailwind. O Tailwind, você vai escrever ele no seu elemento JSX. Seu elemento JSX. Através da prop class name. O escopo dele é o elemento JSX. Ou seu componente, tá? E ele é baseado em CSS. É baseado em CSS. Então, com Tailwind é um framework CSS famoso, popular e polêmico. Com Tailwind, você usa classes pré-definidas para estilizar seu JSX. Muitas classes. Isso pode comprometer a organização e manutenção do projeto. Inclusive, deixa eu só terminar de falar sobre o Tailwind, que eu já mostro os sites desses três aqui, tá? Então, com o Tailwind, você usa muita classe e isso pode comprometer a organização e manutenção do seu projeto. Por outro lado, no curto prazo, escrever 15 classes que no final vão ser transformadas em 1.500 linhas de código CSS é produtivo. Então, o Tailwind, no curto prazo, faz você ganhar tempo. Você vai encher seu código de classe, vai ser rápido para codar, mas para manter, principalmente em projetos maiores, é mais complexo.
Tá? Então, se a ideia é ser rápido e não se preocupar com manutenção futura, Tailwind pode ser interessante. Tá? Deixa eu mostrar os sites ou as documentações deles para vocês, só para vocês terem uma ideia de onde procurar. Então, aqui está a documentação do CSS Modules, é este repositório aqui no GitHub. E aqui tem a forma como você pode fazer coisas com ele. Cada link aqui ele explica como que você faz composição, por exemplo. Tá? Isso aqui é para exceção, caso você queira declarar algo global do seu CSS. Tá? De vez em quando é necessário, mas isso aqui é em último caso. Local Scope. Aqui ele dá um exemplo com o componente React. Tá? Então, esses exemplos usam sintaxe React, mas, claro, não é amarrado no React em nenhuma forma particular. Então, o CSS Modules pode ser usado tanto com React quanto sem, tá? Styled Components. Essa é a doc do Styled Components, caso você queira dar uma olhada depois, caso você tenha ficado curioso com essa forma de escrever CSS. E tem a doc do Tailwind, que é a questão que eu falei das classes. Deixa eu ver se eu vou encontrar do jeito que eu quero para mostrar para vocês. Olha o tanto de classe que essa div tem. Isso aqui tudo é classe de uma div só. Tá vendo? Então, o Tailwind ele tem essa característica de você ter que colocar muitas classes no seu código. Muitas classes. Beleza? A última opção que eu vou listar, são libs, bibliotecas de componentes. E aqui eu vou pôr uma célula mergeada aqui, porque são várias, tá? Tem ShadCN, por exemplo. Esse caso de bibliotecas como a ShadCN, ou o que mais? Vamos ver outras bibliotecas aqui. Inclusive a ShadCN usa Tailwind e Radix por baixo dos panos. Radix também é outra biblioteca de estilização de componentes. Material UI é uma outra opção. Tem o Chakra UI. Tem o Maintain. Tem uma opção que é o V0 da Vercel, que vou mostrar brevemente esses aqui para vocês. Mas isso aqui é o caso em que você não escreve CSS ou escreve pouco CSS, porque os componentes já vêm estilizados. Então, vou abrir a ShadCN, Material UI, Chakra UI, Maintain e a V0. Essa é a ShadCN UI. Você já vem com todos esses componentes prontos. Só você colocar no seu projeto. Aqui tem a docs. Tem os componentes e exemplos de como eles... Preview deles, né? Aqui, Material UI foi muito popular também, hoje não mais tanto, mas é uma biblioteca open source React que implementa Material Design do Google.
É isso que é o Material UI. Tem o Chakra. Chakra também é muito legal, muito interessante. Vamos ver os componentes. Componente tab, por exemplo. Aqui um exemplo da tab com Chakra UI. Tem o Maintain, esse aqui é mais novo, é um pouquinho menos popular, mas quem usa gosta também. E tem o V0. O V0 é um chat GPT de interface. Você explica aqui para esse prompt o que você quer e ele vai te dando versões e você vai iterando sobre essas versões. Deixa eu ver uns exemplos legais aqui para mostrar para vocês. Essa página de preços aqui, por exemplo, esse componente de preço. Começou nessa versão aqui, ó. A pessoa pediu, quero um get started para CTAs. Né? E aí, cada um desses quadradinhos aqui, desses Vs, é uma iteração sofrida pelo prompt. A pessoa foi clicando, não, faz isso aqui, faz o tick bem menor, aí esse tick aqui, né, esse checkzinho. E aí ficou assim. Tá? Então, isso aqui também é interessante. E você pode fazer upload de imagem. Se é bom, suponhamos que você recebeu uma interface, mas o designer só passou print, você não recebeu o CSS, por exemplo. Né? Você pode fazer o upload da imagem aqui e pedir para o V0 gerar o componente React para você e já com estilo. Bom, então, essas são opções. E, claro, nessa altura do campeonato, eu acho que você já sabe que para fazer esse tipo de coisa aqui, você primeiro precisa ter uma base CSS, né? Senão você vai embananar quando precisar editar alguma coisa.